Olá a todos, me chamo Matheus Ivan Marques Ferreira, sou aluno PIBIC. Hoje vou apresentar o trabalho que são os fatores associados à autopercepção da imagem corporal infantil e estratégias de controle e manutenção do peso corporal. Ele faz parte do PIBIC, do CNPq 021 de 2021. Meu e-mail está aqui caso necessitem tirar alguma dúvida ou necessitem de alguma orientação. A nossa orientadora foi a doutora Gislaine Ferreira de Mello. Para começar, eu tenho que recordar que na sociedade atual temos cada vez mais aumento na prevalência de sobrepeso e obesidade, isso em todas as faixas etárias, incluindo também as crianças e adolescentes, que são o foco do nosso trabalho. Mediante esse aumento de prevalência de obesidade e sobrepeso, temos notado que cada vez mais as crianças e adolescentes estão buscando corpos socialmente aceitos, e isso contribui para uma autopercepção equivocada da própria imagem corporal. E apesar de vários fatores estarem relacionados com a percepção corporal, o contexto social parece desempenhar um papel fundamental nessa autopercepção. Com isso, tais dados justificam a importância de compreendermos melhor os fatores associados à percepção da imagem corporal infantil e se tais fatores tendem a induzir o engajamento em ações de controle e manutenção de peso corporal. Em relação à nossa metodologia, nosso estudo se caracteriza por ser de base escolar, sendo classificado quanto ao seu objetivo como descritivo e quanto ao delineamento como transversal. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e financiado pelo edital universal do CNPq. A população do estudo foi composta por alunos matriculados em uma escola pública do Distrito Federal, que continham idade entre 10 e 14 anos. E dentre as diversas variáveis utilizadas no nosso trabalho, as principais que eu utilizei foram o status do peso corporal, a avaliação da percepção corporal, que é como as crianças estavam se sentindo em relação à satisfação corporal, e variáveis psicossociais. As duas principais utilizadas foram a depressão e a ansiedade. Os nossos dados foram coletados por uma equipe multidisciplinar e os questionários e as medidas antropométricas foram todos realizados na escola que o aluno estava matriculado, em sala de aula. Ao final, obtemos uma amostra de 54 alunos que atenderam todos os critérios de elegibilidade. Primeiramente, foi avaliado o status corporal das crianças por meio do índice de massa corpórea, que demonstrou que 51,3% das crianças estavam com peso normal, 37,7% estavam com baixo peso e 11% estavam com excesso de peso. Após avaliarmos o status do peso corporal, partimos para a autopercepção da imagem corporal, que era como as crianças se sentiam em relação à sua imagem corporal. Utilizamos alguns questionários e 31,2% das crianças estavam satisfeitas com sua autopercepção da imagem corporal, que era como elas se sentiam com o seu corpo. E o restante, 68,8%, estavam insatisfeitas. 34,4% estavam insatisfeitas relacionando a um excesso de peso e também 34,4% estavam insatisfeitas relacionado a um baixo peso. Quando analisamos e rodamos todos os dados, ao avaliar essa relação entre a satisfação com o corpo e a imagem corporal, o P de 0,18 demonstrou não haver relação entre o IMC e o quanto eles estão ou não satisfeitos com sua imagem. Já quando analisamos a autopercepção com variáveis psicossociais, principalmente a depressão e a ansiedade, como já tínhamos conversado, quando analisamos toda a amostra, e não amostras isoladas, obtemos que não teve relação entre a depressão e a imagem corporal e também não houve relação da ansiedade com a imagem corporal. Em relação aos comportamentos de redução de peso, como dieta e atividade física, apesar das crianças estarem utilizando alguns, não houve relação com o índice de satisfação ou insatisfação quando relacionado à autopercepção do peso corporal e às medidas adotadas. Com isso, nossos dados demonstraram que na nossa amostra teve uma prevalência de 11% de excesso de peso entre as crianças participantes, que faz jus também com os últimos inquéritos nacionais que relataram a presença de sobrepeso e obesidade aumentada nas crianças, onde no Brasil houve um aumento de 4,9% para 17,4% entre 1974 e 1997. Outro dado importante que queremos passar para vocês é a relação da prevalência da insatisfação corporal, onde 68,8% dos participantes estavam insatisfeitos com a imagem corporal, e apesar de não obtermos correlações significativas entre a autopercepção da imagem corporal e as variáveis psicossociais, nosso estudo pode servir como um documento base para o desenvolvimento de ações destinadas às crianças e adolescentes e também direcionar novos estudos sobre o assunto, visto a importância relacionada ao aumento de sobrepeso e obesidade, também visto que nem todas as regiões do país são representadas no nosso estudo.
Obrigado a todos e boa noite.